Olá, como é que você está? Tudo bem? Espero que bem. Mais uma vez nós estamos aqui para falar do orçamento familiar. Um assunto que sempre desperta interesse, às vezes alguma preocupação, e nós estamos tentando contribuir com você de alguma forma, te ajudando, levando alguma informação e esperando que isso possa agregar ao seu conhecimento algo útil na sua vida. Hoje, nós estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Carla. Como vai, doutora Carla? Tudo bem? Ei, pastor, paz do Senhor, tudo bem? Prazer. O prazer é todo meu, é sempre uma alegria poder estar aqui, contribuindo com os nossos irmãos, com todos os telespectadores. Amém. Desde já, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pois é, então a doutora Carla, ela vai conversar conosco aqui sobre aposentadoria e benefícios. E nós vamos, de alguma forma, levar para você alguma informação. Doutora Carla, a aposentadoria, na verdade, acho que todos querem, né? A aposentadoria. Sim. Nem todos alcançam, né? Qual a principal atitude de um homem, de uma mulher, trabalhador ou não, para fazer jus a uma aposentadoria, ainda que seja em tempos distantes, mas qual a atitude hoje que alguém deve ter para fazer jus a essa aposentadoria? Pastor, excelente essa sua observação, porque, de fato, todo mundo quer se aposentar um dia, mas nem todas as pessoas se preparam para esse momento. Então, assim, a principal atitude que qualquer pessoa, precisa fazer e precisa fazer já, não tem que esperar o momento da aposentadoria, é se planejar para esse momento. Tá certo. Doutora, a vida vai mudando, né? Hoje, muitos jovens começam trabalhando por conta própria, alguma atividade laboral, remunerada, mas que não tem um emprego de carteira assinada. Eu queria que a senhora fizesse uma explanação, uma explicação mais direcionada a um iniciante, alguém que está iniciando agora. Não precisa ser exatamente um jovenzinho, ele pode ser já até maduro, mas que está iniciando agora numa atividade laboral remunerada, mas que não tem carteira assinada. O que ele deve fazer para ter direito à aposentadoria? Bom, nós temos dois tipos de contribuintes, que é o contribuinte obrigatório e o contribuinte facultativo. Então, imagine uma pessoa que está no mercado de trabalho, um profissional liberal, um autônomo que está trabalhando e deseja começar a iniciar as contribuições previdenciárias. Essas contribuições serão para o INSS. Então, para a Previdência Social, primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é se filiar como contribuinte, seja obrigatório, que é para quem trabalha, ou facultativo para aquele que também deseja contribuir, mas não tem nenhuma remuneração, que é o contribuinte facultativo. Olha, doutora, mesmo se não tiver nenhuma remuneração, eu posso... Como é que eu faço? Eu procuro quem? Onde que eu vou? Como é que... Então, vamos lá. Quem trabalha tem que se filiar. Hoje tudo é por meio digital, Sim. Pode ser por ligação. Graças a Deus. Para o jovem isso é muito fácil, É claro. Porque já está acostumado ali com a informatização. Então, para quem tem dificuldade via sistema, pode ligar para 135, que é o número do INSS. Vamos repetir. 135. 135. 135. Então, liga e pede para fazer a filiação. Se a pessoa trabalha, ela vai fazer a filiação como contribuinte obrigatório, que é o contribuinte individual. Se a pessoa não trabalha, às vezes está estudando, não está no mercado de trabalho, até mesmo a dona de casa, que quer se aposentar um dia e ela trabalha muito dentro de casa. Então, ela pode contribuir, se filiar como contribuinte facultativo. Isso pode ser pelos meios digitais, é só entrar no .gov.
Sim. Então, tem a senha do .gov e entra no INSS, meu INSS. Sim. E lá vai fazer a filiação e, a partir daí, iniciar as contribuições. A partir da primeira contribuição em dia, a pessoa já está filiada no INSS. Ótimo. E o dia da contribuição, por que eu falo contribuição em dia? Porque muitas pessoas estão recolhendo, às vezes fazem por meio de carnê, sabe aquele carnê laranja? Sim, pode sei. ser por meio do carnê laranja, como também pode, o próprio sistema tem como preencher uma guia. Mensalmente preenche a guia e paga. E muitas pessoas fazem isso, mas fazem com a data errada. Então, todos os dias, o dia do vencimento é dia 15. Então, a pessoa trabalha no mês e paga no dia 15 posterior. E não pode haver atraso, porque no momento da aposentadoria, isso pode gerar um grande prejuízo. Algumas contribuições podem não ser aceitas porque não foram recolhidas em dia. Em dia, no tempo. No tempo certo. E assim, pastor, é interessante também, além da contribuição, né, paga em dia, recolhida em dia, é importante que a pessoa se planeje, procure um profissional para realizar um planejamento previdenciário. Sim. Porque imagina uma dona de casa. Vamos pensar que é uma dona de casa, que a família é estruturada, né, que não está... Porque tem dois tipos de recolhimento para dona de casa. Que é dona de casa que está inserida numa família de baixa renda, onde o núcleo familiar, a soma dos salários, não pode ultrapassar 2 salários mínimos. Vamos repetir isso. Então, baixa renda. Baixa renda. A soma de todo mundo que mora na mesma casa, se somar o salário do esposo, do filho, não pode ultrapassar 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Então, essa pessoa, essa dona de casa, ela é considerada como baixa renda. Aí ela tem uma situação especial. Ela tem até um privilégio, né? Por quê? Ela pode contribuir com uma alíquota simplificada de 5% em cima do salário mínimo. Ah, sim. Então, pensa. Então, ela está ali trabalhando e trabalha, como eu disse, trabalha muito, né? Cuida da família e quando chega na idade de se aposentar, se ela estiver contribuindo com uma alíquota reduzida, né? De 5% em cima do salário mínimo, ela vai se filiar no INSS como baixa renda, dona de casa e pode, quando chegar na idade, que a mulher é 62 anos, ela vai poder se aposentar sem nenhum problema. Vai se aposentar recebendo um salário mínimo também. Dona de casa, não fique esperando nem contando com sorte, não. Faça o seu planejamento. Ouviu aí, né? Até renda de 2 salários mínimos por família, ainda tem um privilégio. 5% do valor do salário mínimo já é suficiente para contribuir. Você, dona de casa, que tanto trabalha, que tanta responsabilidade tem, e às vezes, em muitos casos, para a tristeza de todos, chega uma certa época da vida, gostaria de ter um benefício e não tem. Então, fica atenta. Providencie isso. Se tiver dúvida sobre isso, coloque lá nos comentários no YouTube que nós vamos levar a resposta até você. Mas não deixe o tempo passar. Aproveite isso. Voltando aqui com a doutora Carla. Doutora, a partir de que idade a pessoa já pode se cadastrar para recolher, independente de ser empregado ou não? E até que idade ainda pode? A partir dos 16 anos, pode iniciar as contribuições e a idade fim não tem. Não tem. Enquanto a pessoa estiver viva, ela pode recolher. A gente tem um momento da idade mínima para a aposentadoria, mas o recolhimento ele pode ser feito a partir dos 16 anos. Tá certo. Bem, as pessoas que têm carteira assinada ou não, quando recolhe como autônomo, o tempo de contribuição, o tempo de recolhimento é o mesmo? O tempo de recolhimento é o mesmo. É o mesmo. E assim, é importante, porque às vezes a informação parece muito óbvia, né? Mas não é, o óbvio precisa ser dito também. Também. Então, assim, quem é, como o senhor mencionou aí, empregado CLT, ele vai trabalhar e os recolhimentos serão feitos. Ele paga parte do recolhimento e o empregador recolhe a outra parte e transmite para o INSS, né? Então, essa pessoa que é CLT, ela está trabalhando e está fazendo o recolhimento e quando chegar o momento de aposentadoria, está tudo certo para ela. Agora, existem aquelas pessoas que também são CLT,
mas que além do que elas trabalham com carteira registrada, elas têm outra, às vezes a mesma atividade que ela exerce também, Sim. né, fora do trabalho. Ela pode recolher por essa outra atividade. Então, imagina que ela está trabalhando, recebendo 3 salários mínimos. Entendi. Então, ela faz recolhimento ali na empresa com 3 salários mínimos. Só que ela trabalha fora, né? Na mesma atividade, na mesma em outro lugar. atividade ou outra atividade, sem ser de carteira registrada. Trabalha por conta própria. Entendi. Ela pode pegar essa... Porque o teto da Previdência, ela pode chegar até o teto da Previdência. Ela pode recolher sobre esse outro valor. Então, por que é importante isso? Porque a aposentadoria, o valor do benefício, está muito ligado com o tempo que a pessoa recolhe e com o valor. Então, se ela recolher por mais tempo e recolher com o valor maior, a aposentadoria vai ser maior. Isso faz parte, vai somar. Isso faz parte do orçamento familiar. Entendi. Então, assim, as pessoas precisam estar atentas a isso. E quem não é CLT, né, que trabalha, como nós falamos lá no início, ela precisa se preocupar mais ainda, porque se ela não contribuir, ninguém fará isso por ela. Não, ninguém. Então, ela precisa se planejar. Se ela ofere a obrigatoriedade por lei, é ela recolher em cima daquilo que ela ofere. Mas, independente disso, ela pode fazer um planejamento para ter esse recolhimento melhor, porque às vezes a gente vê muitos empresários que têm o faturamento alto das empresas e acaba tirando tudo como lucros, né? Isso. E o Prolabore fica lá embaixo. Lá embaixo. Então, assim, às vezes, quando vai se aposentar, tem uma decepção enorme. Porque enquanto está trabalhando, está com vigor, está tendo um retorno da empresa, está tudo certo. Agora, no momento que se aposenta, quando verifica que a aposentadoria é lá embaixo, de um salário mínimo, é muita decepção. Muita, muita. E outro detalhe, pastor, que muitas pessoas pensam que, nos últimos 5 anos, quando eu estiver próximo de me aposentar, eu vou pagar no teto. E a aposentadoria vai lá em cima. Não vai. Porque é feita uma média, né, de todas as contribuições. Desde o início. Nós temos uma modificação recente, que foi a emenda 103 de 2019, que mudou as regras de aposentadoria. Sim. Então, antes de 2019, pegava 80% das melhores contribuições e calculava o valor do benefício. Hoje não. Hoje pega de 100% das contribuições e faz uma média e aplica um coeficiente. Deve ser uma média ponderada, né, do tempo ou não? Imagina, vamos pensar na regra de hoje, né, de 100%. Se a pessoa trabalhou 30 anos, vão somar 30 anos de salários e vai aplicar o coeficiente. O que é o coeficiente? Vamos pensar, é um pouquinho diferente para o homem e para a mulher. Vamos pensar para o homem. Vamos. Eu vou pegar... Imagina o senhor se aposentando, 65 anos, vai se aposentar. O coeficiente que aplica é de 60% a partir de 20 anos de contribuição. Então, o homem que tem 65 anos pegou todos os salários dele, da vida, não digo da vida toda, tem até a questão da revisão da vida toda, não. É desde julho de 94. Sim. Porque antes do real, hoje não pega mais aqueles salários lá de trás. Entendi. Então, a partir de julho de 94, soma todos os salários até o momento da aposentadoria. Então, vai fazer uma média. O que é isso? A média é de 100%. Pegou todos os salários e dividiu pelo número de salários. Sim. Deu um média valor, simples. Uma média simples, né? Deu um valor, imagina que deu um valor a média de R$6.000. Uma média muito boa, por sinal. Muito boa. Só que aí, se esse homem, eu falei de 30, mas imagina que ele tenha 20 anos de contribuição, vai aplicar 60%. Então, vai cair bastante. Muito. Se ele tem 30 anos, já melhora. Por quê? 60% para o homem. A partir de 20 anos de contribuição, a cada um ano trabalhado a mais, soma-se 2% no coeficiente. Então, o homem com 30 serão 10, de 20 para 10, de 20 para 30, 10. São 10 vezes 2, 20. Então, de 60 passa para 80, já melhora. Muito. Mas não é o melhor. O ideal é que ele tenha 40 anos de contribuição para ficar com uma média de 100%. 40 anos. Aí é 100%. Porque aí sim, aí é 100%, por quê? Porque pega os 60%, o homem, 20 anos, 60%, a cada um ano, 2%. Então, se ele tiver 40, vai fechar no 100. Aí é o ideal, sabe? E para a mulher é um pouquinho diferente. Explica da mulher. Para a mulher, faz a média, né, dos salários, média simples. A base é a mesma. A base é a mesma. Só que a mulher, a partir de 15 anos, aplica 60%. Então, o ideal é que a mulher contribua 35 anos para ficar com a média de 100. Então, tem essa questão do coeficiente. Coeficiente. Então, tem que contribuir bem
e contribuir por mais tempo. Mais tempo. Muito bom. Mas eu quero chamar a atenção do empresário, do microempresário. A doutora Carla tocou no assunto que incomoda muita gente, né? A pessoa está aí 50, 60 anos, 70 anos, forte, saudável, trabalhando, tem a sua empresa, microempresa ou até uma empresa maior, e até pensando em tributos, imposto de renda, coisas assim, ou outros, deixa o prolabore do salário mínimo. Manda o seu contador olhar isso hoje, se o seu prolabore é salário mínimo. Por quê? Aí você tem uma retirada regulamentar de um salário mínimo. Então, o recolhimento para a aposentadoria vai estar no salário mínimo. Ah, não, mas a empresa deu mais lucro. Quando chegar no final do ano ou do período contábil, se faz a apuração, o lucro que tiver, ou você vai retirar aquele dinheiro, gastar no que você quiser, ou vai reinvestir na empresa. Mas para efeito da aposentadoria isso não vai contar. O que vai contar é o que está lá no prolabore. Então é importante, muito, muito importante, que você reveja isso. Por quê? Senão, a hora que chegar a aposentadoria, não tem aquela hora? Ah, estou cansado, chega, vou deixar para os meus filhos, vou parar. Vai chegar a hora de todo mundo, né? A minha vai demorar ainda, mas vai chegar também. De todo mundo. Vai chegar. Aí você vai viver da aposentadoria, vai receber um salário mínimo, porque não tem jeito de ser menos do que o salário mínimo. Né, não pode. Vai receber o salário mínimo. E aí o coeficiente não vai valer nesse caso, vai ser um salário mínimo mesmo, né? Aí você tem 10, 15, 20, 30 ou mais salário mínimo, vai de repente cair para um salário mínimo. Reveja isso, converse com o seu contador, procure alguém para te instruir nisso, não perca essa oportunidade. Mas vamos continuar, doutora. Então, a pessoa pode iniciar a contribuição com 16 anos, pode, independente de ter carteira assinada ou nada, né? Mas nós tivemos uma dúvida no próprio programa mesmo, de telespectadores nossos, tipo assim, a história é assim, trabalhei numa empresa, ou até mais de uma, e na hora que eu fui fazer a contabilização do meu tempo de trabalho para aposentadoria, eu descobri que uma empresa, ou até mais de uma, não recolheu. Ou recolheu e sumiu. Mas o negócio não fica só aí não, ainda é pior do que isso. Aí eu trabalhei nesse lugar, está escrito na minha carteira, que eu tinha carteira assinada. Eu vou procurar a empresa faliu, sumiu, acabou. Vou perder esse tempo, doutora, ou tem jeito para mim? Tem jeito. A boa notícia é que há a solução. Há a solução por quê? Se tiver prova, o empregado ele tem a proteção, né? Porque quem é responsável por fazer os recolhimentos do empregado é a empresa, é o empregador. E isso acontece mais do que nós imaginamos. Eu sempre oriento, pastor, que as pessoas tenham acesso ao meu INSS para baixar o extrato previdenciário, que é o CNIS. Porque lá tem todo o histórico das contribuições. Não deixar só, desculpa, pro final, né, doutora? Vai? Quantas pessoas esclarecidas que não sabem, que tem o CNIS, que tem o extrato previdenciário, que elas têm acesso, está na mão delas. Com a senha do .gov, ela vai entrar no meu INSS, baixa o extrato e checa com a carteira de trabalho para ver se as contribuições que tem na carteira de trabalho estão no extrato. E se não estiver? Se não estiver, isso também acontece. E no momento de requerer a aposentadoria, pode ser feito um processo administrativo antes, no próprio INSS, para pedir para considerar aquele tempo para verbar, mas nem sempre o INSS averba. E se a empresa não recolheu, doutora? Mas se a empresa não recolheu,
o problema não é do empregado. O empregado tem a proteção. São os órgãos, é a Receita Federal que deveria fiscalizar, é o próprio INSS. Entendi. Então, assim, o empregado não pode ser prejudicado por isso. E existem tanto legislação, protegendo mesmo, legislação previdenciária, quanto jurisprudência nesse sentido. Sim. E consegue sim. reverter isso. Então, A no prova- momento, A prova é a carteira assinada? uma das provas é a carteira registrada. Principalmente quando ela está na ordem certa, sabe? Na ordem cronológica. Entendi. Porque aí não é fraude, existiu mesmo. E muitas vezes tem o registro, lá no registro mesmo, lá nos recolhimentos de alteração de salário, tem mais provas no final da carteira. A carteira física, ela é muito importante. Hoje, a gente não tem mais a carteira física. Hoje, tudo também é a carteira digital. Mas quem tem carteira de trabalho em casa, guardem suas carteiras, Isso. porque isso é uma prova importantíssima. É incontestável. Então, assim, mesmo não recolhendo e tendo prova da carteira de trabalho, se tiver provas também de contra-cheque, outras provas, rescisões, tudo isso ajuda, fortalece. Mas a simples carteira de trabalho já é prova, né, do exercício da atividade e que se não houve recolhimento não é problema do empregado. O INSS precisa considerar e se não considerar, não desista, vai para a via judicial. Isso é um alento, né, doutora? Nós temos Tem muita gente perdida nesse ponto. Muita, hein? assim, a gente tem vários casos semelhantes. Tem um que, assim, me marcou muito, porque a pessoa só tinha 8 meses, mais de 38 anos de trabalho, é uma mulher, Sim. mais de 38 anos de trabalho, Sim. e só tinha 8 meses de recolhimento. Registro, ela tinha menos tempo, os empregadores dela nem registrou por tanto tempo. Mas Entendi. a gente conseguiu provar e ela está aposentada. Aposentou? Aposentou. Tem vários casos nesse sentido. Então, assim, não perca a esperança. Se houve o trabalho, tem que lutar por isso. Tem que Você lutar. trabalhou. E outra coisa, houve o recolhimento do empregado. Porque o que não houve foi o repasse. Sim, sim. Porque sim. com certeza no Até um contra-cheque... crime isso, né? Exatamente. Tirou o dinheiro, né? Isso, e não repassou. Então, assim... Impropriação indébita, né? Então, para isso, a solução. Muito bom. Muito bom. Pois é, doutora. As questões são muitas, né? São. Acho que nós vamos ter que fazer outro programa, a senhora voltar aqui outro dia, né? Mas vamos a mais uma questão prática do programa, de pessoas que têm as suas dúvidas, né? E a senhora deve imaginar e deve trabalhar com isso, deve saber como as pessoas sofrem com isso, né? Enquanto está com todo o vigor da vida, trabalhando, produzindo, aí começa a declinar, vem, né, as debilitações, e aí na hora de contar com uma contribuição, não tem, né? Mas uma dúvida. Uma pessoa que está hoje, isso é real, gente que colocou lá, está hoje com 65 anos, é uma pessoa do sexo feminino, eu me recordo aqui agora. Está com 65 anos completos. Trabalhou em alguns lugares na vida, tem algum recolhimento, em outros lugares, está nessa situação que trabalhou. Eu tenho que saber se ela tem a carteira, eu não sei se tem. Mas ela já vai olhar lá, que já te ouviu aqui, né? Mas em alguns lugares está registrado, o recolhimento lá no INSS, em outros lugares não tem registro. Ficou um tempo sem trabalhar de carteira assinada, sem recolher nada também, os anos passaram e agora há cerca de 5 anos, por aí, ela voltou a recolher. Hoje ela tem 65 anos, com 5 anos de recolhimento firme, e mais um ou outro que não soma nem 5 anos, o que tem no real. Ela quer saber, ela tem direito a se aposentar? Bom, depende se conseguir provar. Vamos pensar, pegar a carteira dela, ou então outras provas. Quando a gente fala carteira de trabalho, porque carteira é um documento, e a gente precisa ter prova documental. Isso. Mas também tem provas testemunhais, né? Que até o próprio empregador, tá? Pode ser testemunha, mesmo ele não tendo recolhido. E isso não é problema. Muita gente, às vezes, nem tenta buscar isso judicialmente, porque acha que vai prejudicar o empregador. Não há prejuízo, se passou de 5 anos, prescreveu. Então, assim, não vai ter prejuízo nenhum, né? É uma coisa da pessoa com o INSS. Né? Não é com o empregador.
Mas se essa pessoa tiver como buscar, né? Imagina que tem registro na carteira de trabalho e a gente volta para o exemplo anterior. E se somar a mulher 15 anos de contribuição, ela vai ter direito. Mas vamos imaginar que ela não tem como provar, ela também trabalhou na informalidade e não recolheu, e ela só tem 5 anos de contribuição. Que tem o documento. Que tem agora. o documento. Qual é a solução para ela? Vamos lá. Se essa pessoa, ela estiver inserida também numa família de baixa renda, só que aí esquece os 2 salários mínimos, porque é considerado baixa renda para fins de benefícios, tá? Benefício previdenciário, benefício assistencial, nem é previdenciário. Recebe pelo INSS, só que é um benefício dado pelo governo, que é um benefício assistencial, que é o BPC, Benefício da Prestação Continuada, que muitas pessoas também conhecem como LOAS. LOAS é a lei, mas o nome do benefício é BPC. A pessoa com 65 anos, que é considerada idoso, ela tem direito a esse benefício, mesmo sem recolhimento, mesmo que não tenha recolhido, nunca na vida. Só que aí ela precisa fazer parte de uma família de baixa renda, onde aí a renda é diferente. A renda per capita. Então, cada pessoa que está inserida ali tem que dividir a renda, tem que dar 1/4 do salário mínimo. Ou seja, resumindo, se tiver 4 pessoas na casa, tem que ter um salário mínimo só. Aí ela é inserida como baixa renda. Ou então, se a outra pessoa que, de repente, o esposo, se ele for idoso, a renda não entra. Não entra. Aí, se for os 2 idosos e ela tem 65 anos, só tem o salário mínimo do esposo, ela consegue o benefício assistencial como pessoa idosa. Tá. Mesmo se o esposo tiver uma aposentadoria... Só de um salário, que eu falei que não era. Um salário. Esposo... Tem que receber um salário só de aposentadoria. Agora, se for mais do que isso, não consegue. A não ser que ela tenha também problema de saúde, né? E consiga comprovar que, de fato, um salário mínimo não tem como sobreviver. E aí é possível o benefício assistencial. Só que aí, nesse caso, vamos imaginar que essa pessoa, de fato, às vezes a pessoa é sozinha. E quem está ajudando é até a própria igreja, ou algum familiar mais distante, um amigo. Sim. Então, essa pessoa tem direito ao benefício. Só que aí tem um detalhe. Vamos pensar no caso dessa senhora. Essa de 65? Essa de 65 anos. Imagina que ela faz parte de uma família de baixa renda, está inserida numa família de baixa renda, e ela está pagando, alguém até, às vezes, está pagando INSS para ela se aposentar. Isso acontece muito. Tem que ser como facultativo. Porque se ela pleitear e tiver direito ao benefício assistencial e pagar como contribuinte individual, o que vai acontecer? É como se ela estivesse trabalhando e pleiteando o benefício. Entendi. Então, a forma de recolhimento tem que ser diferente. E eu até incentivo e oriento que as pessoas contribuam, mesmo recebendo o benefício assistencial. Sim. Porque o benefício, ele pode cessar um dia, se modificar a situação da família. Ou tem diversas formas que ele pode ser rompido, cessado. Então, é até importante que essa pessoa continue contribuindo para quando completar 15 anos de contribuição, já tem 5, 10, passa rapidinho, ela vai fazer? Ela consegue aposentar. Pode pedir para acessar o benefício e solicitar a aposentadoria. Sim. Vamos procurar esclarecer bem essa situação, porque é a dúvida. Vamos lá, vou me dirigir a você, que teve aquela dúvida. 65 anos, 5 anos de contribuição firme e alguma outra coisa que pode ter. Se o seu esposo for aposentado também, se tiver o esposo, a gente não sabe a sua situação, mas se você tiver um esposo e o seu esposo for aposentado também e ele ganhar mais do que um salário mínimo, não tem direito. Não vai ter jeito, né? No momento, não vai ter jeito. A orientação da doutora: continua a recolher, vai atrás do, né, doutor, do lá que ela trabalhou. Exatamente. Tenta comprovar de alguma forma, soma todo o tempo, vê o que consegue e continua recolhendo, para que você daqui a pouquinho faça jus a esse direito, né? E isso é necessário, é muito necessário. Bem, doutora, nós já estamos esgotando o nosso tempo aqui. Acho que nós vamos ter que voltar um outro dia aqui para falar de benefícios sociais, as pessoas que têm mais direito, né? Sim. Mas vamos
fechar esse programa te orientando a procura na internet. A doutora esclareceu bem. gov.br, meu INSS. Ali tem todas as informações. Se você não tiver conhecimento disso, procura o neto ou a neta, ele vai saber tudo. Tem tudo, celular na mão o dia inteiro. Ele perde a mão, mas não perde o celular. Então tem tudo, vai te ajudar. E se ainda não resolver, procura no seu meio social, na igreja, no condomínio, onde você estiver inserido, procura alguém que possa te orientar. Não tendo jeito, procura um profissional da área, um advogado, um contador, mas não deixa passar essa oportunidade. É necessário que se faça isso. E assim nós vamos agradecendo a doutora Carla. Muito obrigado pela sua contribuição, que muito esclarece, muito esclarece. Já quero te convidar para outro dia voltar aqui, para continuarmos o assunto e falar dos benefícios sociais que as pessoas têm direito, né? E desejamos, né, a todos muita felicidade, alegria, e esperamos que você esteja em paz dentro do seu lar. Desejamos muito que você faça o seu planejamento financeiro. Não deixa de fazer. O orçamento familiar, ele é muito útil. Sempre. Vê quanto que você ganha, vê o que você pode gastar. Rico gasta menos do que ganha. Não importa se é muito e se é pouco. Tem gente que ganha 50 mil, não tem onde morar. Mora pagando aluguel e anda no carro financiado. Tem gente que ganha 2 salários mínimos, tem casa própria e carro próprio. Então, é necessário fazer isso. Orçamento. Analisa direitinho. Nosso programa você pode assistir na TV Manaim. Você pode assistir no canal 126. Pode assistir também na Sky Livre, canal 85. Pode assistir pelo nosso aplicativo da Igreja Cristã Maranata. Clica lá, Rádio Manaim, logo vai aparecer TV Web Manaim. Clicou ali, você está acompanhando a programação. E no YouTube, qualquer dia, qualquer hora, pode ver e rever todos os programas, tirar as suas dúvidas. Sendo no YouTube, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar com aquelas pessoas que você imagina que precisa, né? E também coloca ali as suas dúvidas. Assim nós despedimos da doutora Carla, agradecendo de novo, te desejando também muita felicidade e sucesso na sua profissão, doutora. Amém, pastor. Muito obrigada. Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre, porque esse assunto é muito rico e eu amo que bom. Poder orientar sempre. Que ótimo. Muito obrigado, doutora. Então, nós despedimos de você. Até um próximo programa. Que a paz de Jesus Cristo esteja com você e na sua casa.